Boa noite. Respondo pelo nome de Hernando Gomes e faço parte de um dos grupos que vai falar sobre o sistema de gerenciamento de hotel, onde aqui temos aqui a nossa classe principal, onde temos alguns atributos privados, né? Qual é a função dessa classe, neste caso, né? Porque essa classe, essa aqui é a classe principal, né? Essa aqui seria o cérebro do nosso sistema, né? E ela é responsável por criar ou gerenciar quartos, reservas, entre outros, né? Ela inicia os dados do sistema, mostra o menu 1, ela lê as opções dos usuários e também faz as reservas dos quartos, faz as reservas, faz pagamentos, entre outros. Temos aqui esses atributos que compõem o sistema, esses atributos privados, né? Que esse atributo aqui, esse gerenciador do quarto, gerenciador quartos, né? Ele tem o poder de manipular os quartos. Esse de reservas, ela cria ou mostra reservas. E esta outra, ela adiciona e lista os funcionários. E temos aqui um scanner que é para os dados digitados pelo usuário. Depois temos esse método, temos esse construtor, aliás, temos esse construtor sem parâmetros, né? Onde temos aqui o scanner, que é para leitura, né? Esse construtor, ela é que cria os gerenciadores, né? Esta inicializar dados, ele é que cria os funcionários. Os funcionários são o recepcionista e o gerente. Depois aqui temos nosso menu principal. E depois temos aqui temos aqui, temos aqui esse método private. Temos aqui essa fazer reserva. Temos aqui esse método de fazer reserva. Ela solicita o nome, o CPF, que são dígitos de 11 são números de 11 dígitos, o número de telefone, o check-in e o check-out, que é a data de entrada e data de saída. E também temos, é, é, já passamos essa parte aqui, né? E também temos esse método aqui, processar pagamento. Ele mostra os dados, ela mostra todos ela mostra todas as reservas do usuário. É dizer que essa classe, temos aqui os atributos privados, né? O list reserva, onde ela reserva ou guarda todos, né? Todas as reservas feitas. Aqui ela guarda todos os quartos dos hotéis, ela consulta, né? Aqui, e aqui ela formata as datas de dia, mês e ano. E temos esse método aqui, esse construtor, aliás, onde ela cria e lista todas as reservas e também recebe um gerenciador de quartos para acessar aos quartos, nesse caso. E também ela define o formato das datas. Também temos esse método aqui, método de fazer reserva. Ela também lê as datas digitadas pelos usuários, válidas datas. Ele cria hóspedes. Ela cria hóspedes, recebe o número de telefone, busca quartos disponíveis e entre outros. Também temos aqui esse método de validar as datas de reserva, datas check-in, check-out e também ela, ela faz o quê? Ela busca, ela recebe todas as datas de entrada e data de saída, né? Check-in, check-out. Também temos esse método, buscar quartos disponíveis. Esse método, ele recebe datas como texto e ela converte em data em localidade, né? Tá vendo? Essa é a versão local do nosso menu. E também temos esse método, exibir quartos disponíveis, né? Esse método mostra na tela quantos quartos com enumeração para o usuário escolher. Também temos esse método de selecionar quarto. Esse método o usuário escolhe, né? Um quarto para ele listar. E se listar um quarto inválido, ele vai dar erro. E também temos esse método pagamentos, processar pagamentos, que ela processa o número de reservas. Qual é a função dessa classe? Essa classe, ela tem a função de fazer o quê? De representar um determinado cliente, num determinado hotel. Nesse caso, ela armazena dados do hóspede. Vamos falar do CPF, número de telefone e o nome. Mas depois daqui temos um construtor. Esse construtor aqui, ele verifica se
o número do CPF ele é válido, contém 11 dígitos, sim ou não. E caso não, ele vai dar erro. Ou não vai ser válido a hospedagem do novo cliente. Então, esse construtor, ele verifica se o CPF é válido ou não. Contém os 11 dígitos, sim ou não. E também temos aqui os métodos setters, os métodos getters, aliás, que permitem o acesso dos atributos de forma segura. Temos aqui o get nome, o get CPF, também o get número de telefone. Também temos aqui o override. O override ele é usado na herança para sobrepor, desculpa, ela usa-se para sobrepor essa classe quarto, temos essa classe quarto, né? Qual é a função dessa classe? Essa classe representa os quartos de um determinado hotel. Vamos falar desde o tipo e o seu estado. O seu estado, nesse caso. Temos aqui, ou seja, o que essa classe faz? Essa classe guarda as informações do quarto. Estamos a falar desde o número, o seu tipo e a disponibilidade. Estamos a falar do o número do quarto, o tipo, estamos a falar de standard, luxo ou suíte, a disponibilidade, estamos a falar de estar livre ou estar ocupado. E também temos aqui, ela usa o encapsulamento, usa os métodos getters e setters, onde o get número, né? Neste caso, aqui na linha 13, o get número, ela verifica. Antes disso, ela define os valores desse construtor aqui, onde ela recebe os números, recebe o seu tipo e recebe quando há uma disponibilidade. Eu dizia que ela fornece os dados através dos métodos getters e setters. Getters, nesse caso, e setters. Onde, nesse método get, ela vai retornar um número, nesse método get tipo, ela vai retornar o seu tipo, nesse método get preço diário, vai retornar o preço pago do seu tipo, e aqui, o método setter, no is disponível, ela verifica se esse atributo está livre ou não, e o set disponível, né, ela muda o seu estado, neste caso. E também temos aqui, quanto ao tipo, o preço do dia vem do tipo preço get preço, né? E também temos aqui o override, que também é sobrecarregar a nossa toString, né? E isso para a classe quarta. Aqui já estamos perante aos conceitos de herança e polimorfismo. Então, temos aqui essa classe, public class, recepcionista, extend, funcionário. Classe, extend, funcionário e tal. O que essa classe faz? Vamos de forma bem detalhada, né? De forma bem detalhada. O que essa classe faz? Essa classe, ela herda o nome, o CPF e o salário, né? O salário definidos na classe funcionário, né? Onde elas podem subscrever os seus métodos. E também podemos adicionar os comportamentos próprios, né? Depois temos aqui a nossa classe, temos aqui o private, temos aqui o private, temos aqui o private, temos aqui o private horas extras, né? Esse atributo não existe na classe pai. É um comportamento específico para recepcionista. E depois aqui temos um construtor, depois temos aqui um construtor, né? Esse construtor recepcionista, onde o super, ele usa o construtor da classe funcionário. Depois temos aqui o override, que estamos a sobrecarregar, estamos a subscrever a, 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 a classe bond, ou a classe recepcionista, onde aqui, neste caso, estamos a calcular o bônus, neste caso, estamos a calcular o bônus, né? 10% do salário, 50% das horas extras. Também temos aqui esse método registrar. Esse método não existe na classe recepcionista. Temos aqui esses atributos, private double,
Double comissão. Esse atributo garante, ela garante que o gerente recebe a comissão e não ela possui essas informações próprias. Depois temos aqui esse construtor, gerente, funcionário, que ele vai receber os atributos nome, string, nome, do tipo string, CPF e salário. E aqui, né, nesse construtor, ela vai verificar ao mesmo, esse construtor chama-se construtor somos construtor, né? Então, ela vai nos sobrecarregar a classe, aqui estamos a subscrever a nossa classe. Aqui, o gerente, não é o gerente, aqui é onde calculamos o salário bônus, a comissão, né? 20% da comissão, também temos o valor da comissão acumulada. E por fim, temos o nosso método, cálculo, adicionar valor. Temos aqui, no fim, adicionar valor, desse valor, onde é essa função, né? Ela adiciona os gerentes funcionários e imprime os seus bônus. Fechar agora. Então, vamos partir para uma outra classe. Gestor de arquivos. Gestor de arquivos. Temos essa função gestor de arquivos, né? Esta função, ou essa classe é responsável por salvar e carregar todos os seus. Eu dizia, temos aqui essa classe gestor de arquivos. Essa classe tem a função, né? Tem a função de salvar e carregar todos os dados do sistema de um único arquivo. Ela armazena o seu nome nessa função private string arquivos dados. Ela armazena o seu nome depois e também mas eu estava a dizer, essa classe gerenciador de arquivos, ela é responsável por salvar e carregar todos os dados do sistema de um único arquivo, usando de um único arquivo, neste caso, né? E aqui temos aqui o private string, que armazena o nome do arquivo. Esse arquivo armazena o nome do arquivo. Temos aqui o public void, salvar dados. O objetivo desse método, ele usa o object upstream para gravar um objeto completo no seu disco. Também ela salva todos os dados do hotel, de uma única vez. Estamos a falar de funcionário, quarto funcionário, hóspedes também. Também temos essa classe Hotel Data. Essa classe, ou esse método, ele lê e reconstrói o objeto data de local data. Ela verifica se o arquivo, né? Ela verifica se o arquivo existe ou não. E ela captura o erro de leitura e da classe não encontrada.
E essa é a apresentação. E agora vamos na prática, vamos mostrar na prática como é que isto funciona.